Agora eu quero te apresentar a nossa pedagoga do programa Minuto Mamãe e Bebê, a Heloísa. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Maria. Eu que agradeço o convite, estar aqui é um prazer. Obrigada mesmo. É um prazer receber você aqui e a gente vai começar o programa falando sobre atividades para as crianças, brincadeiras educativas, o que as mães podem fazer dentro de casa ou também procurar espaços, que eu quero que tu apresente para nós o espaço que tu tens para receber essas crianças, nesse momento de pandemia a gente está tão dentro de casa, com essas crianças cheias de energia, o que a gente faz, Elô? Sim, tem alternativas, é claro, né? Eu acho que uma das coisas que são interessantes a gente pensar que a criança ela acaba procurando muito, ela mostra, quando a gente permite que ela tenha liberdade no espaço, ela mostra muito aquilo que ela tem interesse de trabalhar, de brincar, e ela sempre nos apresenta justamente aquilo que naquele momento o cérebro dela, o corpo dela está pronto para receber. É o tipo de informação que ela está com interesse, né, que ela tem vontade de conhecer, de saber, de aprender. Então, as atividades, se a gente levar muito em conta essa observação da criança, ela mesma nos guia, né? Claro. Para fazer uma brincadeira que seja algo atrativo para ela. Às vezes a gente está proporcionando uma atividade que ela não está gostando e a gente está forçando. Isso acontece muito, realmente. A gente acaba viu na internet alguma coisa, um vídeo, ai, que linda essa atividade eu vou fazer. Aí tem uma expectativa nossa, enorme, né, de que vai ser legal. E a criança, às vezes, não tem interesse nenhum, porque ela queria brincar lá de faz de conta, dependendo da fase que ela vão ter os seus interesses, né? Então, claro. Esse olhar para a criança e permitir e observar aquilo que ela está querendo brincar, quais são as brincadeiras que ela gosta de fazer. Então, ela acaba tendo interesse também, né? E te mostrando isso. Eu acho que esse é um grande caminho. Uhum. Mas, é claro, isso é legal falar também, que as fases que a criança vai vivendo, tem algumas atividades que vão ser mais interessantes para cada fase. Então, assim, a gente sabe hoje que existem períodos sensíveis, né? Que são fases do desenvolvimento da criança e que ela está mais aberta para determinado conhecimento. Entendi, que bacana. Então, que legal as mães saberem isso, de saber qual atividade proporcionar naquela faixa etária que a criança se encontra. Exatamente. Assim, meu caminho, né, dentro da educação, eu comecei como bióloga, né? Como professora de ciências. E quando depois já de fazer o mestrado, de fazer pedagogia, eu conheci essas fases do desenvolvimento da criança, eu fiquei assim, mas como que ninguém me contou isso antes? Mas como que ninguém falou sobre esses períodos sensíveis, né? Porque é um conhecimento tão rico e faz toda a diferença pra gente como mãe também, claro, mas sem também dúvida. Para saber o que eu posso estar oferecendo, né? Então, só exemplificando, assim, do 0 até os 2 anos de idade, na verdade, do 0 até os 6 anos, a criança está voltada muito para a linguagem, então todas as atividades que estão relacionadas ao faz de conta, a música, a troca, né, com a mãe de estar conversando, ou com os pais, com os cuidadores, enfim, as historinhas, né? A linguagem a gente tem muitas formas de estimular, né? Aumentando o repertório de palavras da criança, com jogos que tenham animais, que tenham enfim, coisas da natureza, lugares do mundo, tudo isso, a criança até os 6 anos, ela está muito voltada para a linguagem, então, né, armazenando palavras, armazenando esse conhecimento, né, como eu trabalho muito com uma abordagem que conversa muito com Montessori, né, e ela fala muito no estudo dela do conhecimento de mundo. E eu acho isso muito legal para a criança quando ela começa a se entender que ela faz parte de um todo, assim. Então, esses conhecimentos que estão ligados, né, ao mundo, aos planetas, que mostra como ela faz parte de algo grande, e aí ela não se sente tão dona do mundo assim, né, por mais que tenha aquele processo todo da criança, do ego, enfim, mas ela se sente parte de um todo. Então, isso é muito legal trabalhar com as crianças, né, apresentar coisas para elas. Né? Que bacana. São conhecimentos que são legais de estar trazendo, assim. E tu, como pedagoga, tu tens um espaço maravilhoso. Sim. Que eu e a Martina precisamos urgentemente conhecer. Sim, tem que ir, é verdade. E conta para nós como é que é o teu espaço. Então, na verdade, uma proposta um pouco diferente, né, porque como a minha caminhada foi pela biologia, como eu falei, pedagogia, e aí conheci o método Montessori, eu já vinha tendo um interesse maior, assim, pela educação de uma forma diferente. Eu queria que a abordagem fosse mais respeitosa com a criança, né, que valorizasse os interesses dela.
E aí, quando eu conheci Montessori, eu achei assim, é isso mesmo. Então, quando eu montei um espaço que relaciona essas coisas, relaciona o método Montessori com essa minha caminhada pela biologia também, isso tá muito presente no lugar. Mas, assim, a criança tem essa liberdade de escolha do material, ela escolhe o que ela vai trabalhar, ela leva, a gente tem combinados na sala, né, dos ambientes que a gente usa para estar brincando, para estar trabalhando, e aí ela leva, ela escolhe, ela desenvolve todo o trabalho, ela finaliza, ela guarda. Então, tem um processo muito respeitoso da criança, mas a gente está ali trabalhando várias habilidades, né? Não é só a brincadeira em si ali, ou a motricidade, ou a linguagem, a gente está trabalhando até a cortesia, o manipular dos brinquedos, né? Como organizar isso no espaço. A gente começou a entrevista falando sobre brincadeiras educativas, e é justamente isso. É brincar, porque eles vão se divertir, eles vão se entreter, mas de uma forma que vai acrescentar, que eles vão aprender também. Sim. E o bacana é que a mamãe já fica de olho e ela pode repetir esse tipo de atividade em casa. Em casa, sim. Eu até falo para as mães isso quando estão lá, vocês querem assistir, querem estar presentes, porque acaba observando, claro que eu não sou, né, o seu exemplo exatamente, não tem que fazer como eu faço, mas elas vão agregando e vão percebendo assim, olha, isso aqui é algo que eu posso fazer também, isso aqui eu posso estar colocando... tu brinca assim, é muito interessante que surgem situações assim, como assim, ele nunca brincou de quebra-cabeça em casa? Como é que está brincando de quebra-cabeça contigo? Ele não tem idade ainda para isso, ele vezes... não pode, mas aí a gente surpreende vendo, né, que eles são capazes, e a gente que acabou não estimulando. Exatamente. Porque, como eu sempre falo aqui, não é culpa da mãe. Sim. É falta de informação. E o nosso papel aqui é levar informação para as mães. E é isso que a gente faz. A gente busca profissionais de todos os setores. E agora, nesse momento onde a gente está em casa, sem escola, fechado numa pandemia, o brincar, ele tem que ser educativo. Porque senão a gente está perdendo tempo de ensinar palavras. E quando as crianças forem para a escola, eles vão estar super atrasados, né? E assim, na verdade, o que eu percebo muito, assim, na minha prática mesmo, eu observo muito que a criança, ela precisa ter esse tempo de se organizar, sabe? Às vezes a gente também senta ao lado e fica estimulando demais, querendo que seja também voltado para um aprendizado, mas a criança tem... Às vezes a atividade que ela está fazendo mexendo na areia, ou a atividade que ela está fazendo de encaixe, ela está se organizando. Então, é um momento dela que dentro desse período sensível, uma das coisas que a gente sabe é que a ordem mesmo, né, das coisas, a criança vai estruturando ao longo dos 2 aos 4 anos. Então, essa fase, para ela, é muito importante enfileirar os objetos. A gente percebe isso, né? Sim, muito. Enfileirar os objetos, e colocar às vezes as cadeiras. A gente apressa, tá? Vamos lá. Você fez isso ontem, né? Deixa eles fazerem. Às vezes a gente fala assim, né? Já aconteceu de perceber isso, assim, os pais... Mas ele faz isso todos os dias. Qual o problema de, né? Não dá para fazer uma outra coisa? Não posso estimular outra coisa? Assim, não. Você está fazendo é porque a criança realmente precisa daquele movimento, né? Ela está se estruturando. Que bacana. E aí depois, quando a criança tem lá seus 8 anos, aí os pais falam, eu queria que ele organizasse as coisas, assim. Mas olha lá atrás, quando ele era organizado, tu queria apressar e dizer que não precisava repetir aquela... Sim. Olha só como tudo está interligado. Tá. E assim, a criança, ela é uma escola, né? Se a gente realmente observar ela, a gente aprende muita coisa, porque daí ela vai mostrando para ti exatamente isso, esses interesses, né? E aí a gente tem que observar. Então, uma coisa que é interessante falar para as mães, né, em relação à ordem, que é um período sensível, né? O período sensível seria como uma fase que a criança está aberta para aquele conhecimento, para aquele aprendizado. E aí, se ele passar, não é que ela não vai mais aprender, mas ela vai ter muito mais dificuldade de aprender. Então, a ordem, por exemplo, tem esse período dos 2 aos 4 anos. E aí a gente tem que estimular isso, ou no mínimo não inibir, né? Não tá travando a criança quando ela estiver fazendo, permitir que ela faça. Não, essa informação para mim foi muito valiosa. Eu que sou
toda organizada, vou incentivar demais a Martina a organizar, porque eu sei que é nesse período que é o mais bacana. Sim, né? Nossa, que legal saber, porque tudo, alimentação, enfim, tudo tem marcos. Então, a gente acha que no desenvolvimento, desculpa, e nas brincadeiras não tem, mas tem também. Sim, sim. Na verdade, os materiais, muitos são montados pensando para desenvolver, assim, o objetivo indireto, que eu digo, né? Tem o objetivo direto, por exemplo, um material de encaixe. Ele tem o objetivo direto de encaixar, vai ser o encaixe ali. Se a gente pensar, está ensinando a criança a encaixar, mas não é só isso. A gente está ensinando ela a organizar também. Claro. Então tem a organização de cores, a classificação, e aquilo estava por trás quando foi pensado o material. Só que ao longo desse processo, quando chega na mãe, chega e tem que encaixar. E na verdade ali tu pode estar trabalhando um monte de coisas ou permitindo que a criança faça do jeito dela, porque ela vai se organizar, né, dentro dessa fase. Então é muito interessante pensar assim que esses conhecimentos, eu acho assim, são muito ricos para a família, porque às vezes a gente se depara com um material e vai lá direto olhar no manual como é que faz. E a criança vai mostrando como faz também. Verdade. Então a gente pode permitir que ela faça. E aí em um outro momento, daí tu... eu posso te mostrar agora como é que eu faço com esse material? Ou como é que eu trabalho? Para não travar ela de tipo, tu não sabe, eu sei. Não, ela sabe também, ela sabe fazer do jeitinho dela, né? Então, eu permito muito, assim, quando está na brincadeira, e não é porque eu faço isso da minha cabeça, é porque realmente a gente sabe hoje que a criança, quando a gente está travando e dizendo, não, deixa eu te apresentar, ou não é assim que faz, ela está entendendo assim, eu não tenho capacidade de fazer, mas a minha mãe tem, né? E aí, ou meu pai, ou enfim. Sim. Mas, assim, essa informação de permitir tem a ver com deixar a criança se conhecer mesmo. Nossa, que legal. Eu amei todas as informações e vou colocar tudo em prática. Espero que você também tenha gostado e até a próxima, que eu sei que você vai enriquecer o nosso programa e vai nos ajudar a deixar as crianças à vontade para brincar e também a incentivá-las ao mesmo tempo, porque tudo tem que ter uma dosagem, né? Sim, com certeza. Obrigada pelo convite que eu puder ajudar, tá trazendo informações, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. Até.